Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Hoje nós estamos fazendo uma aula mentoria com a Escola Jovem de Tubarão, dedicando esta aula para todos os segundos anos da grande escola de ensino médio Dite Freitas, com a turma da 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hoje com a 27 fazendo uma super mentoria e também com a 28. Hoje essa aula é especial para a cidade de Tubarão e nós vamos também fazer aqui um pequeno comercial. Quero aqui enaltecer a importância de todos aqueles que trabalham com corretagem de imóveis. E vamos falar muito bem aqui da imobiliária Vende Imóveis, onde trabalha nosso querido amigo Vinícius William. Ele trabalha na parte de locação. Se vocês querem alugar um imóvel, imobiliária Vende Imóveis, em Tubarão, entrem em contato com o Vinícius William, uma super imobiliária. E se vocês também querem incrementar o som do seu automóvel, lembrem-se, Giga Alto Som. Giga Alto Som, onde trabalha também o nosso querido Pedro Paulo Ribeiro Correia, um super garoto, um super estudante, cara que trabalha durante o dia e estuda durante a noite. Pedro Paulo Ribeiro Correia, do Giga Alto Som, na cidade de Tubarão. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está valendo para todos aqueles que estão assistindo. Fazer um comercial dos meus alunos é o mínimo que eu tenho que fazer. E nós vamos agora iniciar essa pauta falando justamente sobre os Estados Unidos, parte 2. Nós vamos falar especificamente sobre a independência das 13 colônias da América do Norte. Ora, a independência das 13 colônias da América do Norte evidentemente marca, evidentemente mostra a real importância que este país tem a partir do ano de 1776. Porque no dia 4 de julho de 1776, nós teremos a independência dos Estados Unidos da América. Ora, como nasce os Estados Unidos? Eu quero lembrar para vocês que depois da Guerra dos 7 Anos, muita coisa estranha aconteceu. Realmente, a Guerra dos 7 Anos ela foi vencida pela Inglaterra, e um ponto importante para ser aqui observado, o Canadá passa a ser verdadeiramente inglês, apesar da influência francesa no Quebec. Mas a Inglaterra perde muita grana, sim, senhor. E a Inglaterra vai precisar, neste caso, conseguir mais dinheiro. E como ela vai conseguir esse dinheiro? A partir da cobrança de impostos de suas colônias. E a sua menina dos olhos, obviamente, eram os Estados Unidos ou as 13 colônias da costa leste. Esse é um ponto importantíssimo. E vocês devem saber de um detalhe fundamental. Com a intensificação desse domínio inglês, nós vimos alguns impostos sendo taxados. Em 1764, a Lei do Açúcar. Em 1765, a Lei do Selo. Em 1765, também a Lei dos Alojamentos, que obrigava todo cidadão das 13 colônias a receber em sua casa os soldados britânicos. Em 1773, a Lei do Chá. Em 1774, as leis intoleráveis. Mas eu quero que vocês lembrem de um detalhe muito, mas muito importante mesmo. Houveram protestos, houveram disputas, houveram desentendimentos. E um detalhe importante, todas essas leis provocaram muitas reações das elites coloniais. Eles temiam perder sua relativa autonomia. Lembrando que a gente já falou na outra aula que eles tinham o self-government, que significa o governo autônomo. E é bom que vocês lembrem de um detalhe muito importante. Os comerciantes, proprietários de terras e também os membros da classe média, eles não aceitaram toda essa exploração, como no Brasil, quando teve a Inconfidência Mineira. Ora, por esse motivo, várias rebeliões, várias revoltas aconteceram. Eu quero que vocês lembrem disso. Vários conflitos, várias revoltas aconteceram. Estamos aqui também agora recebendo o Luiz Gustavo Bardini Figueiredo, da 207, essa turma fantástica.
do Noturno da Escola Jovem de Tubarão, que tem como diretora-geral a dona Andréia Gomes Nunes Caetano, e também tem como assessoras a Cleusa Moraes Vieira e também a grande Adriana de Medeiros Fernandes. Muito boa noite a todos que estão aqui chegando também para assistir essa mentoria gravada da Escola Jovem de Tubarão. Vamos que vamos, dele que dele. Ora, um dos grandes, então, conflitos que ocorreram foi um protesto que aconteceu em 16 de dezembro de 1773. Foi a Revolta do Chá. Ora, comerciantes americanos, eu já contei isso para vocês, eles se vestiram de índios e eles invadiram navios da Companhia Inglesa das Índias Orientais, que estavam atracados no porto de Boston, Massachusetts. O evento ficou conhecido como Festa do Chá. Os ingleses não acharam muita festa não nisso, né? Evidentemente. O que acontece a partir daí? Contra essas leis intoleráveis, representantes das 13 colônias realizaram efetivamente, em 1774, o primeiro Congresso da Filadélfia. A partir daí, a gente vai ter o quê? O processo que inicia com a independência dos Estados Unidos. Nós vamos ter, então, a guerra pela independência, nós vamos ter momentos iniciais, de 1775 a 1778, onde as tropas dos Estados Unidos lutaram praticamente sozinhas contra as forças inglesas. Nós tivemos também um segundo momento, onde tropas dos Estados Unidos contaram com a ajuda financeira e militar da França, da Espanha e também das Províncias Unidas, da Holanda. A participação dessas tropas, sobretudo, foi decisiva para garantir a vitória das tropas coloniais. Em 1781, o último exército inglês foi derrotado em Yorktown. A guerra termina, mas o governo inglês reconheceria oficialmente a independência das 13 colônias apenas em 1783. Pois é, em 4 de julho de 1776, a independência, mas só em 1783 o real reconhecimento da independência dos Estados Unidos. É bom que vocês lembrem-se. Os Estados Unidos, ele tem como grande símbolo a Estátua da Liberdade, que foi um presente específico dado da França para Nova York, para os Estados Unidos. Ela foi criada num estilo neoclássico. E uma coisa que eu quero que vocês lembrem, ela foi criada por Frédéric Auguste Bertholdi e também por Gustave Eiffel. Eu quero que vocês lembrem disso. É um detalhe importante. E Gustave Eiffel foi o cara que produziu e projetou a Torre Eiffel. Eu quero que vocês lembrem que ela foi inaugurada em 1886 e ela é o símbolo do país. Ela é o símbolo dos Estados Unidos da América, sem dúvida nenhuma. Em uma das mãos, a estátua carrega uma tábua com a inscrição 4 de julho de 1776, que é a data da Declaração da Independência, e na outra mão, uma tocha, que é folheada a ouro, que representa o princípio de iluminar o mundo. Muito bem, isso é importante. É bom que vocês lembrem que em 1787 foi assinada a Constituição dos Estados Unidos. Em 1787 foi assinada a Constituição dos Estados Unidos da América. E um detalhe, é a mesma Constituição até hoje. Esta Constituição regula as instituições fundamentais dos Estados Unidos. Entre os pontos fundamentais da Constituição, a gente pode citar, primeiro, o tipo de Estado. Estabelece que os Estados Unidos são uma república federativa, presidencialista, ou seja, formado por estados, membros associados a uma união política, federação, que é chefiada pelo presidente da República. Nesse caso, o primeiro presidente foi George Washington. Agora nós temos o Joe Biden, na atualidade. Cidadania assegura o exercício de direitos políticos e civis, como a liberdade de expressão, de imprensa, de crença religiosa e de reunião. A inviolabilidade do domicílio e o direito ao julgamento, ou seja, ninguém pode ser preso e condenado sem o devido processo judicial, mesmo que tenha pena de morte. Tem que ser julgado. A pessoa tem o direito de ser julgada. A tripartição dos poderes.
determina que os poderes do Estado sejam repartidos em executivo, legislativo e judiciário, assim como no Brasil. É muito semelhante ao Brasil nesse caso, com a diferença de que a pena de morte não existe no Brasil. Ok? Vamos que vamos. Então, de forma mais específica, o texto da Constituição, ele define que o poder executivo é encabeçado pelo presidente, assim como no Brasil, com mandato de 4 anos, assim também como no Brasil. Ele é o comandante das Forças Armadas, também aqui é, e responsável pelo equilíbrio entre os Estados-membros da Federação e pela política exterior. O primeiro presidente, como eu falei para vocês, foi George Washington, e o atual é Joe Biden. Já o poder legislativo é exercido pelo Congresso e se divide em Câmara dos Representantes, que são os deputados, e o Senado, também como no nosso país. E um detalhe, eles são eleitos pelo voto popular, com mandatos de 2 e de 6 anos. E, por último, nós temos o Poder Judiciário, que é a Suprema Corte, cuja função é garantir o cumprimento da Constituição. É importante que vocês lembrem disso, que é para garantir, então, o cumprimento da Constituição. Obviamente, os Estados Unidos, eles conseguiram muitos direitos, e é bom que vocês lembrem que um dos primeiros direitos garantidos depois de toda a organização do país foi por volta de 1860, a abolição da escravatura, e foi feita por Abraham Lincoln. É bom que vocês lembrem que em 1861 até 1865, o país foi dividido em dois, na chamada Guerra da Secessão, onde o Norte ganhou do Sul. É bom que se lembre deste detalhe. O Norte ganhou do Sul. Os índios também, eles sofreram muito e lutaram muito pela sua liberdade, pelos seus direitos. Houve um grande genocídio indígena, é bom que vocês lembrem disso. E desde o Thanksgiving Day, lá de 1621, que é o Dia de Ação de Graças, muita coisa horrível aconteceu. Além disso, eu quero que vocês lembrem que as mulheres também começaram a ter muitos direitos a partir de então. Então, eu quero que vocês todos lembrem. Eu quero que vocês compreendam. Os Estados Unidos, eles lutam efetivamente pelo seu processo de independência durante todos os anos. Esse é um ponto importantíssimo do nosso estudo. Agora a gente também acabou de receber a visita da nossa querida Neca. E aí, Neca, se você precisar usar a sala, pode desligar a minha pessoa. Se não, deixa que daqui a pouco mais eu também volto lá pelas 9h20, mas eu acho que é mais fácil para te desligar, para não atrapalhar também a questão da sonorização. A gente também está aqui na Escola Jovem de Tubarão e estamos com a 207. Tudo de bom, Neca? Se precisar desligar, fica à vontade. O link eu envio daqui a pouco da última aula. Precisa tá desligado o som. Tá desligado o som aí. Se precisar falar, pode falar. Tem que ligar o teu microfone. Precisa falar alguma coisa. Eu vou desligar porque eu vou colocar outro professor. A aula estava interessante, eu sou professora de história, sou historiadora, então por aí tu tira, né? Muito legal, Neca. Tu leciona história também. Poxa, muito legal. Eu sou historiadora, eu sou da época que era historiografia, não era só licenciatura, né? Ô, Neca, me diz uma coisa. Tu te formasse aqui em Tubarão mesmo? Sim, sim, sim. Mas tu te formou em que ano? Em 2000. Não, mas em 2000, tu te formou em 2000 ou 2001? 2001. Tá, não, mas... foi a turma da... Vamos lá. Turma do Sebastião. Foi com a turma depois. Eu me formei na turma do Kelson, o marido da Daisy, em 21 de março de 2001. Sim, eu me lembro. Eu me lembro dessa turma que tu te formou. Eu era outra... Magíster? Eu era a turma... Deixa eu ver se tu te lembras. Era eu, Arasilba. Ah, não. Então não foi em 2000, foi um pouco depois. Foi 2004, 2005. 2001, nós nos formamos em 2001. Foi em 2001? Mas com a Arasilba junto? Sim, 2001. 2001. Que a gente 2001. Sim, eu sou de uma turma anterior, tá certo. Tu é de uma turma anterior à tua. Justo, eu me lembro. Ah, mas que legal. Eu trabalhei, porque tu te formou com o marido da Daisy. Eu era da turma, eu faço parte da equipe do Marco De Masi. Tu trabalhava na arqueologia? Na arqueologia com o Marco De Masi.
Que legal. Ele foi meu professor também. Um Sim, cara muito... eu trabalhei muitos anos com o Marco. Eu trabalhei lá na equipe da Pedra Branca, em Floripa. Poxa, que legal, Neca. Que é o meu grande. E aí eu trabalhei na hidrelétrica de Campos Novos com o Marco, tudo. Ah, Trabalhei tu foste para campo na pesquisa muito arqueológica. para campo. Eu trabalhei em Campos Novos Olha durante só, 4 anos. gente, hein? Durante Que 4 anos. maneiro. Neca, É. e daí tu continuou, tu foi professora no estado, como Aí, é que assim, foi ó, além disso? aí eu trabalhei no estado, eu fiz um curso com o Demase, né? Nós fizemos a equipe, fez um curso com o Demase naquela faculdade de Stanford, que eles abriram para arqueologia, só que não tem a titulação aqui no Brasil, né? E aí tinha que fazer arqueologia lá no Rio Grande do Sul. Na Aí, Unicinos, né? Que era dele, né? isso. Fiz o projeto, tudo tem o projeto pronto, mas aí não deu para dar sequência. Aí, aí entrei para o Estado, já dava aula no Estado, né? Depois entrei como AE, fiz pedagogia também, mas a minha paixão é a arqueologia. Aliás, eu tenho duas paixões na história, dois contrapontos. É a pré-história, né? Dita pré-história, e a Idade Média. São dois contrapontos que eu sou apaixonada. Pô, que legal, Neca. Tu é AE, então, aqui, né? Tá, tu veio Uhum. como AE da Escola Eu sou Jovem? AE do Sagrado, lá dos 60. Ah, que show! Que legal! Então, tu trabalha com a Francisca. Sim, trabalho com A a Francisca. Francisca se A formou Francisca se comigo. formou contigo. A Então, Francisca se formou comigo. sim, a Francisca, quando fez a aula de arqueologia, foi eu que era a instrutora dela. Pô, que show de bola! Não sabia. E daí Sim, viesse agora, esse ano, também nos ajudar aqui no EJ. eu me lembro de ti, tu não me lembra de mim, que as nossas salas ficavam juntas. Aí tinha a Jana, a gente fazia a maior bagunça, a Tira a maior máscara, festa. Neca. Tira a máscara. Tira a máscara, eu quero te ver. Porque com máscara a gente não está reconhecendo mais ninguém. Muda, né? A fisionomia da gente muda, né? É Sim, claro. sim, a gente ficou sem se ver muitos anos. Eu não Aham. tinha barba, tudo isso e tal. Me lembro de ti, do pessoal ali, tudo, que eu era uma turma Claro. depois de vocês. Poxa, que legal mesmo. Na geografia, naquela época também, o Ricardo Cardoso, que Isso. é, que é sobrinho do Tião da Guarda, que é Isso, um grande Ricardo amigo trabalhou meu. comigo. Ricardo trabalhou comigo. Ó, trabalhamos juntos. O Ricardo hoje está no SESI, né, no No Senai, SES, é pai. pai agora também. Nós somos parceiros, a gente tem uns projetos juntos A também. gente trabalhou na Dell junto, no supletivo. Que legal, Neca, show de bola. Viu? Pô, No fim, todo mundo se encontra. tudo se encontra. Tudo se encontra. Neca, maravilhoso falar contigo. Ó, a André te mandou um beijo. Ah, Andréia, eu acho que ela deve estar muito brava comigo. Ela faz um tempo, já quase um mês que ela não fala comigo. Manda um abraço para a Andréia também, manda. Daqui a pouco mais outra horinha a gente conversa aí. Neca, vou continuar aqui a minha discussão, que eu estou na independência dos Estados Unidos agora. Bom aí para ti. Um abraço, hein? Abraço, valeu. Valeu. Beleza, Tchau. Então, gente, a gente estava aqui agora com uma pessoa fantástica, a dona Neca, que também está aqui com a gente auxiliando na Escola Jovem, e foi o momento de falar de liberdade, de independência, de cursos, de estudos, e tudo isso é relevante. Falar dos Estados Unidos é isso. É falar de liberdade de expressão, é falar de conhecimento, é falar de avanço. Cada um de nós busca esse avanço de maneira muito salutar, muito fundamental. Estudar história é isso. Quando se estuda história, se busca o conhecimento. E quando se busca o conhecimento, a gente vai para lugares inimagináveis, para lugares maravilhosos. Hoje, eu tive a oportunidade de rever uma pessoa que eu não via há mais de 20 anos. Vejam, isso é estudar, isso é conhecer, isso é buscar. William, Pedro, Gustavo Bardini, nós temos que realmente conhecer. E estudar história é um ato de busca pelo conhecimento. Hoje nós falamos sobre a independência dos Estados Unidos da América em 4 de julho de 1776. Independência essa que só foi mesmo consolidada em 1783. E um detalhe que eu gostaria de lembrar, eu quero também falar aqui mais uma vez no final do Giga Alto Som,
do meu amigo Pedro Paulo, que trabalha lá de maneira muito fantástica, e também da empresa que trabalha o meu amigo Vinícius William. A imobiliária vende imóveis, hoje, independência dos Estados Unidos. A minha pergunta é: você é independente? Fica a dica, pessoal. Bons estudos, fiquem com Deus, uma excelente semana e bora estudar!